Fala, meus queridos aluninhos. Aqui é o professor Arley e a nossa aula de hoje é sobre o tempo e a história. A gente vai falar hoje sobre os calendários. Os calendários e os relógios são invenções humanas, mas isso quer dizer que antes da invenção dos calendários, dos relógios, dos instrumentos de medição do tempo, os seres humanos não percebiam a passagem do tempo? Sim, eles percebiam. Só que antes da invenção desses instrumentos, os seres humanos percebiam a passagem do tempo através dos fenômenos da natureza, ou seja, o nascer e o pôr do sol, as fases da Lua e as estações do ano. E são exatamente esses fenômenos naturais que vão ser a base para a criação dos calendários. Tanto que os calendários serão lunares, ou seja, baseados nas fases da Lua, ou eles serão calendários solares, baseados no movimento da Terra em torno do Sol, que é exatamente aquilo que faz com que as estações do ano existam. E um dos calendários mais antigos da humanidade é o egípcio. Ele tem mais de 6.000 anos, ele foi criado, aliás, há mais de 6.000 anos atrás. E primeiramente ele era um calendário lunar, ou seja, ele era baseado nas fases da Lua, tanto que ele tinha 12 meses de 354 dias. Só que 10 séculos depois, ou seja, quase 1.000 anos depois, os egípcios adaptaram o seu calendário para um calendário solar, que tinha 12 meses e 360 dias dentro desses 12 meses, ou seja, eram 12 meses de 30 dias. Só que faltam 5 dias. A gente sabe que o ano, né, o movimento da Terra em torno do Sol, que gera o ano, são 365 dias. Então, no final de cada ano, eles acrescentavam 5 dias que não pertenciam a nenhum mês e que eram calendários festivos, ou seja, eram dias de festas, dias de cerimônias religiosas principalmente. E os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus também possuíam calendários. Os astecas, os incas e os maias principalmente. São os principais povos que habitaram a América antes da chegada dos europeus. Mas aqui cabe uma observação. Quando vocês ouvirem falar do calendário maia e virem esta foto, esse não é o calendário maia. Esse é o calendário asteca, que também é chamado de Pedra do Sol. Os astecas que viveram no centro do México, na região central do México. E sim, este é o calendário maia, do povo maia que viveu também no sul do México e em alguns outros países da América Latina, como da América Central, como Honduras e Guatemala. Então, nunca confundam o calendário asteca com o calendário maia. Beleza? Em alguns países, como a China, as pessoas acabam utilizando mais de um calendário. Por quê? Porque hoje a base do calendário do nosso comércio, a base da civilização moderna é o calendário ocidental. Então, os países como a China têm o seu próprio calendário, que aliás é um dos calendários mais antigos do mundo também, com mais de 5.000 anos, ou quase 5.000 anos. Então, eles continuam utilizando. Só que, no dia a dia, eles utilizam o calendário ocidental para as atividades administrativas, atividades de governo, para o comércio. Então, eles têm a utilização no dia a dia do calendário ocidental, ou seja, o nosso calendário que nós usamos também. E nas festividades tradicionais, como o Ano Novo, entre outras, eles utilizam o seu calendário tradicional, que é utilizado ali há quase 5.000 anos. Mas, professor, o que é exatamente esse calendário ocidental? Nas civilizações ocidentais, ou seja, aquelas sociedades que foram colonizadas pelos europeus, tiveram a cultura europeia imposta sobre a cultura dos povos nativos, nós chamamos de civilizações ocidentais. E nessas sociedades nós utilizamos o calendário cristão, que tem como base o nascimento de Cristo, aqui no ano 1, sinalizado aqui na linha do tempo. Só que, prestem bastante atenção, ano 1, não existe ano 0. Então, o calendário cristão começa no ano 1. Então, tudo aquilo que acontece depois do ano 1, ele é chamado depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. E é sinalizado pela sigla DC. E tudo aquilo que vem
antes do nascimento de Cristo, é sinalizado como antes de Cristo e vem acompanhado da sigla AC. Só que notem uma coisa, quando nós falamos de eventos que estão relacionados somente depois de Cristo, nós não precisamos escrever a sigla DC. E outra coisa que vocês devem observar é que tudo que está depois de Cristo está em ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E tudo aquilo que está antes de Cristo vem em ordem decrescente, ou seja, 4, 3, 2, 1. Beleza, pessoal? E o calendário cristão, ele é hoje adotado pela maioria das nações do mundo, né? Nós já falamos ali, quando falamos do calendário chinês, que na China, por exemplo, se usa o calendário tradicional chinês para celebrações tradicionais, para as festividades, mas que na administração eles usam o calendário ocidental, né? O calendário cristão. Então, na maioria dos países, o calendário cristão ele é adotado como forma administrativa, principalmente porque hoje nós vivemos num mundo de comércio mundial. Então, as pessoas viajam muito, fazem comércio com outras sociedades e acabam adotando ali o calendário cristão como uma forma ali de regular essas atividades de comércio, né, financeiras, ou seja, de economia, nas viagens, etc, etc, etc. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os calendários. Então, um grande abraço, uma boa Páscoa e um bom fim de semana para todos vocês. E um feliz Ano Novo!